na cruz do Calvário pela expiação dos pecados individuais. Isso está em Isaías 53:5. E Isaías 53:6 fala sobre a expiação pelo pecado, sua fonte e origem. O profeta Daniel, no capítulo 9, ele vai dizer isso, ele vai tratar sobre isso também. Por isso que a Bíblia ela é extremamente interligada. O profeta Daniel, ele diz que quando foi instalado o governo realmente de Cristo, não milenar, mas da eternidade futura, aí não haverá mais espaço para esse pecado. Tá bom? Vamos avançar. Essa é só uma revisão da aula passada que nós concluímos aí. Aqui está como Isaías, Jeremias, profeta da coragem, mas esse slide ainda é de Isaías, tá bom? Nós conversamos aqui, nós vimos esse slide, que Isaías do 40 ao 48 fala sobre uma promessa da redenção, da oferta da redenção e da realização da redenção em Jesus Cristo. Salienta Israel nos últimos dias. Queridos, todas essas análises aqui são do ponto de vista dispensacionalista, tá bom? Eu sei que vocês não devem ter ouvido ainda muito falar sobre esse termo, mas nós obedecemos uma doutrina, nós acreditamos na dispensação da igreja, dispensação da graça, tá bom? Nós acreditamos nisso. E é basicamente isso que o profeta Isaías está comentando aqui no capítulo 40, 48, 49, 57, 58 ao 56. Esse slide nós vimos na aula passada. Nós vimos também esse aqui, que Cristo foi um servo obediente a Deus. Nós vimos a sua obediência no capítulo 61, nós vimos a sua honra, que ele honrava ao Pai, sabendo ser Deus, não ousou usurpar o trono do Pai. Nós vimos que Cristo foi um exemplo de servidão, de servir, e esse é o modelo de liderança cristã que nós devemos adotar. Nós vimos também que Cristo é o Santo de Deus, naquele caso daquele endemoniado, né? Que quando ele vê Jesus, ele diz assim: eita, lá vem o Santo de Deus. O eita é por minha conta, não está na Bíblia, mas ele diz: olha, lá vem o Santo de Deus. E nós vimos também Cristo como esse modelo de humildade. Aprendei de mim que sou manso e humilde, Mateus 11, versículo 29. Bem, mas o profeta Isaías, ele começa a escrever, e o comentarista traz para vocês sobre isso. Está em qual página? 76, a aplicação da salvação. E ele profetizou sobre essa salvação, Isaías capítulo 59. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O profeta Abacuque, ele diz que é impossível dentro dessa tripartição que nós temos de Pai, Filho e Espírito Santo, é impossível o Deus Pai estar diante do pecado. Tem um texto do profeta Abacuque sobre isso. Então, por isso que quando hoje nós temos acesso ao Pai através de Cristo, por quê? De um ponto de vista bem teológico. Porque quando Deus Pai ele nos vê, ele não vê o Alan aqui. Ele vê a pessoa de Jesus Cristo aqui, ó, me lavando, me sarando, deixando a minha veste limpa. Tá bom? Por isso que hoje nós conseguimos ter acesso ao Pai, por causa dessa expiação de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isaías 59, 20 diz: e virá um Redentor a Sião, e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. Haverá um Redentor. E ele dizia isso, que viria esse Redentor. Ele veio, aproximadamente 2000 anos ele veio. Tá bom? Mas ele já expiou todos os pecados do mundo. Não existe mais pecado no mundo? Ele existe, né? Então a profecia de Daniel ainda falta se cumprir na eternidade futura. Tá bom? E nós temos aqui em Lucas 4:18. Olha só esse texto aqui. Nesse texto começa toda a situação ocorrida no Novo Testamento, a confusão envolvendo Jesus Cristo, né? Jesus Cristo vai ser tentado ao deserto e ele retorna.
E possivelmente existe uma tradição judaica que diz que esse fato possivelmente tenha ocorrido numa sinagoga na cidade de Magdala. Isso aí não está na Bíblia, mas as pessoas fazem essas pesquisas. E muito possivelmente esse texto aqui tenha sido proferido por Jesus Cristo em uma sinagoga na cidade de Magdala. Possibilidade, tá? Não estou afirmando certeza. Cristo disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Lucas 4,18. Jesus estava parafraseando um texto já profetizado pelo profeta Isaías. Lembra que nós vimos no slide passado sobre isso? Isaías 53,3. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Eles imaginavam que Jesus viria desse jumentinho aqui? Não, né? Os judeus queriam os sinais, os gregos queriam algo miraculoso, de inteligente, de um grande escritor, um grande filósofo, né? Então nós temos esses dois parâmetros, os judeus e os gregos, que um queria um sinal, o outro queria conhecimento, queria filosofia, queria entendimento, tá bom? Aí Jesus chega, um jumentinho, entrando na cidade santa, né? Rapaz, esse aí é o Messias. Olha só a dúvida. Aí a gente se desafia, né? A questioná-los. Talvez nós teríamos tido a mesma atitude, né? A gente vendo assim, esse é o meu Salvador. A Bíblia diz que ele não tinha aparecido em formosura, né? Está aqui o próprio texto dizendo sobre isso. E nós já vamos avançando hoje, nós temos muito conteúdo. Isaías 63 ao 66, isso aqui é a parte final. Ele já começa a falar sobre uma grande escolha: a salvação do Senhor. O profeta Isaías ele vai tratar entre esses capítulos sobre a grande tribulação. Nós comentamos um pouco na aula passada. Nós falamos sobre um período de 7 anos chamado período tribulacional. E nós falamos dos 3,5 anos, os últimos metade daquela semana em Daniel, os 3 anos e meio, chamado período da grande tribulação. Tá bom? Da grande tribulação. E o profeta Isaías, ele, entre o capítulo 63 e 66, ele faz essa abordagem. Então ele já apontava para o período da doutrina das coisas futuras, das coisas do fim. E ele fala também sobre as bênçãos do milênio. Ele fala sobre isso nos seus escritos, capítulo 63 ao 66. Isaías 66, do verso 1 ao 6, Cristo vem como um vingador. Isaías 63, 1 diz: eu sou que falo em justiça, poderoso para salvar. Esse guerreiro que está escrito aí no livro do profeta Isaías, ele está apontando para quem? Para Jesus Cristo. Isaías 63, 3: o lagar eu pisei sozinho, dos povos ninguém esteve comigo, pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue respingou nas minhas roupas, e todas elas ficaram manchadas. Quando você lê esse texto aqui, automaticamente, se você leu alguma coisa já do livro de Apocalipse, você lembra do texto de Apocalipse. Porque isso aqui tem uma conotação escatológica. Apocalipse 19, 15, 16. Apocalipse 19, do versículo 15 ao 16. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem alguma semelhança entre os textos? Tem, né? Aí os incrédulos vão dizer assim: olha, o apóstolo João, quando ele escreve o livro de Apocalipse na ilha de Patmos, ele só profetizou daquele jeito porque ele tinha lido o livro do profeta Isaías. Olha só, mas não é isso, tá? Em seu manto e em sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Percebam que o profeta Isaías,
700 anos antes de Cristo nascer, o profeta Isaías já estava profetizando para as doutrinas do fim. O profeta Isaías aqui estava profetizando para um período tribulacional, para um período de grande tribulação. Lembram que nós comentamos na aula passada que só falta uma semana profética de Daniel para ocorrer? Só falta uma. São 70 semanas proféticas, vocês viram no livro de Daniel, 69 já ocorreram. Falta a última semana profética. Essa semana profética que tem 7 anos. Tá bom? E o profeta Isaías já estava profetizando aqui sobre um período tribulacional. O profeta Jeremias também profetiza sobre esse período. Nós veremos nessa aula ainda mais à frente. Esse guerreiro que é tratado aqui é Cristo. Tá bom, pessoal? A grande escolha. Cristo vem como um vingador. Apocalipse 6, 16, 17. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira de quem? Do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Quem poderá se esconder da ira de Jesus? Uau, mas Jesus é amor. Mas ele é justiça. Só que nesse julgamento aqui, pessoal, vocês se preocuparam com ele? Não, né? Porque a gente vai estar junto com ele, voltando aí para fazer o julgamento dessas nações. Tá bom? Lembram que nós estamos falando de um período que nós já fomos até arrebatados nessa época. Tá bom? Antes da tribulação, a igreja sobe, o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses sobre isso. Primeira carta também aos Coríntios, capítulo 15, ele também escreve sobre isso. E a igreja, ela não está sujeita a juízo. O apóstolo João escreve sobre isso. Então, assim, se você já ouviu falar alguma vez a pessoa falando da possibilidade da igreja glorificada se desviar, não creia nisso, tá bom? Durante o milênio. Durante o milênio. Não creia nisso. A igreja, ela não se desvia. Até porque a igreja já estaria glorificada, já estará glorificada nessa época. Quem está glorificado não há esse desvio. O desvio que haverá no milênio, durante o milênio, lembram-se, são daquelas pessoas que ingressarem no milênio em corpos naturais. E haverão pessoas em corpos naturais no milênio. Então as pessoas vão se dar em casamento, se multiplicar durante o milênio. A Bíblia, ela não fala que as pessoas, por exemplo, a Bíblia não fala que a morte será extinta durante o milênio. Ser prolongada, no caso. Serão prolongadas. Mas não fala de extinção da vida. Tá bom? Vocês verão isso aí com o nosso mestre em escatologia, pastor Epaminondas. Isso aqui só são pinceladas, mas isso aqui é gostoso, dá para a gente ficar no estudo trabalhando sobre isso. A oração dos remanescentes, outro texto escatológico do livro do profeta Isaías. A oração num dia muito distante, Isaías 63 e 64. Volta por amor dos teus servos. Lembra que nós falamos dos remanescentes que haverão no período tribulacional? A Bíblia fala dos 144 mil, 12 mil de cada tribo. Esses remanescentes se referem não à igreja, esses remanescentes se referem ao povo judeu, a Israel, tá bom? Então, dentro de uma análise dispensacionalista, nós temos quem? Os judeus, os gentios e a igreja. Nós somos quem? A igreja. Só que esses remanescentes, essa profecia aqui é para Israel, para aqueles 144 mil. Tem alguém testemunha de Jeová aqui? E a Adventista disse que são eles, né? Um pouco separado. Adventista. Como é que lá vai ter, a minha dúvida é essa, como é que lá vai ter 144 mil? Não estou contando na igreja, não. Se o povo não acredita que Jesus Cristo veio. Não, mas a Bíblia fala que haverão os remanescentes. Haverão esses judeus. Haverão. A Bíblia fala sobre isso. Que eles não se renderão ao anticristo e eles confessarão a Jesus. Se a Bíblia fala que haverão, então eles haverão, certeza. Não, isso aí eu entendi.
Agora não serão só 144 mil, tá Eu bom? fico me perguntando, né? Talvez depois de tantas gerações, né? Não, mas a Bíblia ela é inerrante, ela é infalível. E a Bíblia está escrito, né? Então a gente tem que ir por fé. Tá? A resposta é de Deus. O livro do profeta Isaías também, ele traz em Isaías 65, do versículo 1 até o versículo 3 sobre isso. Diz assim: fui buscado aos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se achavam do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi minhas mãos o dia todo a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Povo que de contínuo me irrita, olha só, diante da minha face, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. Olha só o que o profeta Isaías está falando aqui. O profeta Isaías está falando sobre um julgamento, sobre uma condenação, sobre pessoas más, sobre a noiva de Deus, a esposa que Deus escolhe para si. O que está fazendo? Sacrificando em altares de tijolos. A gente vai ver mais isso mais à frente hoje. E a grande escolha que Isaías traz no seu texto, ele fala sobre duas situações: de um aflito e arrependido e de outros que escolherão os próprios caminhos. Como é que funciona isso? Isaías 66, 15 e 16. Porque eis que o Senhor virá em fogo e os seus carros de guerra como uma tempestade, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chama de fogo. Porque com fogo e com a sua espada o Senhor entrará em juízo com toda a humanidade, e serão muitos mortos por parte do Senhor. Esses aqui, a igreja está inserida aqui? Não, né? Porque a igreja é um povo aflito, é um povo arrependido, é pecador, mas é arrependido. E a esses arrependidos, o que vai acontecer de forma escatológica? Porque a minha mão fez todas as coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o aflito e abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Então o profeta Isaías, ele traz essas duas situações: de um povo que não se converte, de um povo que não se arrepende e de um povo que vai escolher os seus próprios caminhos. De outro modo, nós temos aquele que se arrepende, que é aflito, que tem temência a Deus. Então, quando você analisa o livro do profeta Isaías, você analisa sobre dois prismas. Aquelas pessoas a quem é destinado o tribunal do trono branco, aquele último, lembram? Que a igreja não passará pelo tribunal do trono branco, ela estará lá, mas ao lado de Jesus Cristo. Porque nós já passamos nessa época por um julgamento muito top. 7 anos de casamento, bodas do cordeiro, festa dos galardoados, 7 anos de festa, tá bom? Então a gente não passa por essa ira aqui do cordeiro, por esse tribunal, por esse juízo do trono branco. Só para acalentar o coração de vocês. Pessoal, de forma geral, o livro do profeta Isaías é assim, ele está dividido. Nós vimos que o livro do profeta Isaías é uma mini Bíblia. Nós tratamos com vocês sobre aquelas pessoas que vão pregar. Abram a sua mini Bíblia em Isaías, não é assim? Se não ouviram, vocês ouvirão. Pregando sobre. Porque, de forma não coincidente, talvez, deucidente, né? O livro do profeta Isaías tem 66 capítulos, como nós vimos. Trata sobre as bênçãos, trata sobre as exortações, tal qual todo o livro da Bíblia Sagrada. Então ele se divide assim, em julgamento, até o capítulo 33. Ele trata sobre a perspectiva, tá bom? A salvação, o grande final e o novo êxodo. Aqui do 36 ao 39 ele tem um interlúdio histórico sobre a saída da Síria e a entrada da Babilônia. Mas a partir daqui do capítulo 40 é uma mensagem de quê? De consolo. Ele traz uma mensagem de arrependimento, mas logo nos finalmente ali nós temos aqui uma grande mensagem de consolo, como de forma costumeira os profetas trazem.
Os profetas, eles trazem uma mensagem exortativa, mas depois eles trazem uma mensagem de consolo. Então aqui, quando nós vemos do 40 ao 48, nós temos o propósito da paz. Aqui do 49 ao 57 ele fala sobre o príncipe da paz. E aqui do 58 ao 66 nós temos o programa da paz, a glória futura dos filhos de Deus. Pensa nisso como a eternidade futura. O pastor Epaminondas deve tratar com vocês aqui sobre a eternidade passada e a eternidade futura, tá bom? Mais na frente, quando a gente estudar história e geografia bíblica, vocês vão ver por que a gente fala eternidade passada e eternidade futura, tá bom? Estamos concluindo aqui o livro do profeta Isaías. Esses são pequenos detalhes que nós trouxemos na aula passada, mas que a gente não conseguiu concluir, tá bom, pessoal? Agora eu gostaria que vocês assim relaxassem, abrissem a mente, porque tem informação demais agora, tá bom? Tem muita informação. Esquece o trânsito, esquece aquela briga que você teve no trânsito agora há pouco, aquela pessoa que cortou você no trânsito, tá bom? Eu sei que você orou por ele, quem te cortou no trânsito, né? Você não brigou, você orou por ele. Pessoal, profetas maiores. Nós fizemos uma pequena revisão do que nós vimos na aula passada. A gente trouxe alguma coisa que a gente não tinha trazido, mas agora nós vamos dar início ao estudo do livro do profeta Jeremias, que carrega o seu nome, tá bom? Por que eu disse assim, olha, se tranquilizem, se acalmem, abram a sua mente? Por quê, pessoal? Não tem como, vou repetir, não tem como, não há possibilidade de você aprender o conteúdo que está escrito no livro do profeta Isaías se você não tiver um conhecimento sobre o livro dos reis, sobre o livro das crônicas, tá bom? Então, esse livro do profeta Jeremias, não adianta você pegar e dizer assim, olha, eu vou ler Jeremias essa semana. Você não vai conseguir compreender, vai ficar complexo para você entender. Então, o que tem sido o nosso objetivo aqui? Eu só consigo aprender me colocando dentro de um espaço temporal. Quando isso aconteceu e aonde que isso aconteceu. Eu não consigo aprender lendo assim como vocês conseguem. Vocês têm uma memória fantástica. E vocês pregam bem, vocês leem assim, né, rapidinho e pregam sobre. Eu não consigo. Então, assim, sugestão. Vai pregar sobre Jeremias? Vai lá no livro dos reis. Segundo livro dos reis. Lê ele todo. Não lê só a parte onde o profeta Jeremias entra, não. Tá? Leiam todo. Para vocês terem uma concepção. Por que eu estou dizendo isso? O profeta Jeremias, ele surge dentro de um contexto histórico, dialogando diretamente com os reis, principalmente ali os reis de Judá, tá bom? Então, quando você vai estudar sobre o livro do profeta Jeremias, você tem uma dificuldade. A primeira, ele não foi escrito de forma cronológica. Ele não é uma sequência de fatos cronológicos. Ah não, eu li o capítulo 1, o segundo é o que aconteceu depois do primeiro. Não, não funciona assim. Vocês vão perceber que você está no capítulo 30 e você tem que voltar para o 20. Isso ocorre por conta de que ele não escreveu tudo de forma organizadinha. Seus escritos foram localizados e juntados no livro do cânon sagrado. Por isso que tem essas situações. Tá bom? Então vocês se tranquilizem aí, prestem bastante atenção para vocês não fugirem alguns detalhes. Antes de vocês chegarem, um irmão nosso perguntou assim, professor, qual a diferença da Síria para a Assíria? E a gente tem dificuldade, não tem? Claro que temos. Isso é realmente um assunto extremamente complexo. É complexo. Mas com esse estudo aqui do primeiro e segundo livro dos reis, das crônicas dos reis, de Jeremias, a gente consegue compreender bem o que é Síria, o que é Assíria, o que é Babilônia, o que é Senaqueribe, o que é Nabucodonosor, tá bom? Então é por isso que vocês têm que estar antenados. Vamos começar.
Pessoal, nós falamos com vocês que caso alguém tenha dificuldade lá na hora do culto, o pastor disse assim, abram aí a epístola de Tiago. Aí você tem que ir no índice, né? Quem não fez isso? Eu já fiz muito. Então hoje eu faço. Tá bom? Eu peguei esse mapa mental aqui, tem na internet, só para você ter uma concepção de onde é que estão localizados os livros da Bíblia Sagrada. Nós estamos conversando sobre os profetas maiores. Eles estão numa coleção depois dos livros poéticos. Nós vimos o livro de Isaías, hoje nós estamos vendo o livro de Jeremias. Olha a ordem como está organizado o cânon sagrado. Tá bom? Nós vamos ver hoje o livro do profeta Jeremias. Está muito ruim a letra, não dá para a gente ler, mas eu gostaria que vocês visualizassem que nós começamos fazendo um estudo sobre o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele começa a profetizar aqui, olha, no reinado de Uzias, muito possivelmente seu primo. A tradução judaica acredita que Isaías era primo de Uzias. Só que agora a gente vai dar um salto aí, olha, de quase 200 anos aí para falar sobre o que? Jeremias. E quando nós vamos falar sobre o profeta Jeremias, a gente vai falar especificamente sobre o cativeiro babilônico. Lembram do ABC da aula passada? Lembram? A, assírio. B, babilônico. C, cativeiro. E lembram que o assírio, lá no A estava Isaías, no B estava Jeremias, e no C estava quem? Ezequiel. Tá bom? Então aqui, olha, Jeremias, ele começa pela linha temporal, ele começa o seu ministério aqui, olha, no reinado de quem? Josias. Mas Jeremias, ele era contemporâneo aqui de Sofonias, olha, Sofonias estava profetizando junto, na mesma época. E nós veremos que nós temos no âmbito dos profetas maiores o profeta Daniel, mas a gente não vai abordar o profeta Daniel porque tem um livro específico do profeta Daniel, que sua profecia é muito complexa, é escatologia pura, tá bom? Mas nós veremos o profeta Ezequiel. A queda de Jerusalém foi aqui, tá bom? O último rei de Jerusalém foi o rei aqui, o rei Ezequias, em 586 a.C., nessa época que Jerusalém foi destruída. Lembram que o reino do norte nessa época já tinha sido levado cativo pela Síria? Foi aqui no ano 722, a queda de Samaria. Lembram que Senaqueribe mandou um recado para Ezequias? E Ezequias foi ter com Isaías, Isaías orou e revelou que naquela época Jerusalém não seria tomada pelos assírios, e Judá foi livre por conta da oração no ano 722 a.C. Então tenha em mente que nessa época que o reino do norte já acabou, foram levados cativos para o Império Assírio. Essas pessoas cativas de Samaria até hoje não retornaram. Essa descendência desse povo ainda não retornou para lá. A Bíblia fala sobre isso, tá bom? É o que você vê, que você já ouviu falar sobre a diáspora judaica. É isso aí. E o profeta Ezequiel que nós veremos. Queridos, olha só. Eu gostaria que vocês tivessem em mente que houve aquela divisão de reino do norte e reino do sul. Ok? Lembra? Roboão, Jeroboão, naquela época houve uma divisão dos reinos. O reino do norte não teve nenhum rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então, Deus antecipou a sua ira aqui. Só que Judá continuava titubeando. Judá, eu falo Jerusalém, tá? A cidade de Jerusalém, tem isso em mente. Entre altos e baixos. Alguns faziam o que era reto aos olhos do Senhor, alguns faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Mas quando chega aqui no período do rei Zedequias, aí não tem mais jeito.
encheu até a tampa. E Deus derrama a sua ira através do povo caldeu, através da Babilônia, que Deus reconhece, conversa, um texto sagrado que tem muito interessante em Jeremias, que Deus Pai chama Nabucodonosor de meu servo. Nabucodonosor, meu servo. É assim que Deus trata Nabucodonosor. Então, tendo em mente esses fatos aqui, essa linha do tempo, fica mais fácil para você compreender. Nós temos aqui esse rei chamado Manassés. Manassés. Filho de quem? Olha lá, filho de Ezequias. Manassés, muito possivelmente ele nasce depois de Ezequias receber a promessa de mais 15 anos de vida. É uma possibilidade. Esse filho dele, Manassés, ele começa a fazer o quê? Oferecer os seus filhos em sacrifício, certo? A deuses pagãos. E isso chegou na ira de Deus. Nós lemos um texto, lembram que a gente leu esse texto hoje, logo no início da aula, segundo livro dos Reis, no capítulo 20, e o profeta Isaías diz para Ezequias sobre o cativeiro, ele fala sobre o cativeiro, e o rei diz assim, no final: boa é a palavra que você falou, boa é a palavra que você falou, porque os fatos que acontecerão, Ezequias diz aqui, os fatos que aqui acontecerão, não acontecerão na minha época. Então, a minha descendência aqui ema, cada um com o seu problema. Só que a Bíblia diz que esse rei fez o que era reto aos olhos do Senhor. E ele descansou em paz na casa de Davi. Foi sepultado. Só que o seu filho Manassés, como o próprio Ezequiel disse, eu não quero saber o que vai acontecer com essa descendência. Esse aqui, o seu filho se torna o rei mais perverso. O mais perverso, o mais perseguidor, o mais idólatra. E no livro do profeta Jeremias, o profeta Jeremias vai dizer que o cativeiro babilônico foi por causa de Manassés. Foi por causa desse rei aqui. Filho de quem? De Ezequias. O rei que resgatou a Páscoa judaica. O rei que destruiu os templos pagãos. O rei que destruiu aquelas estátuas. Aquele rei que fez uma grande reforma religiosa em Jerusalém. Mas o seu filho sacrificou seus próprios filhos a deuses pagãos. Então, quando a gente começa a entender isso aqui, a gente começa a compreender bem o que será o cativeiro babilônico e o porquê. E a palavra de Deus diz que esse porquê aqui é por causa de Manassés. É por causa desse rei. Mas vamos lá, Jeremias, sua vida e mensagem. Jeremias e Lamentações, além de proféticos, são autobiográficos. Yerma-Yahu ou Yerma-Yah, o Senhor lança ou arremessa. Existe uma grande dúvida a respeito de qual seria realmente o nome original e a sua tradução. Mas o material que vocês traz como nome, eu acredito que está no material de vocês. Se não tiver, eu peguei de outro material. O Senhor lança ou o Senhor arremessa. Vida e profissão. Profeta, camponês de onde? Da aldeia de Anatote, nordeste de Jerusalém, filho de Ilquias, o sacerdote. Lembram de Ilquias? Lembram de Ilquias? Lembram do escrivão Safã? Da profetisa Hulda? Lembraram? É dessa época que a tradição acredita que Jeremias é filho de Ilquias, o sacerdote que encontrou aquele livrinho pequeno perdido dentro do templo. Lembram? Lembraram? A palavra de Deus diz que o profeta Ilquias, durante o governo de Josias, eles lá no templo encontraram
um livro perdido. Lembra desse relato? Eles encontraram um livro perdido. E foi na época de Josias. Só que esse livro ele devia ser tão pequeno, o mínimo de 6 metros de tamanho, ele estava perdido dentro do templo. Esse livro era um livro, muito possivelmente, o livro de Deuteronômio, o livro da lei de Moisés. Muito possivelmente. E quando o rei Josias ele faz a leitura desse livro, ele promove uma grande reforma religiosa em Jerusalém, em Judá. Isso é só para relembrar, isso aí é de livros históricos. Família de sacerdotes. Deus ordenou que Jeremias não casasse. Tem muitas perguntas a respeito disso, tá bom? Jeremias capítulo 16. Ministério. Iniciou seu ministério durante o avivamento do rei Josias. 40 anos de ministério, entre 626 a 586 a.C. Profeta mais odiado de Judá. Olha só. Jogado na cisterna. Odiado. Vamos avançando. O chamado de Jeremias. Esse vocês conhecem. No capítulo 1, do versículo 4 ao 7, tem o chamado de Jeremias. Encontramos aqui uma confrontação divina. Olha só. Humana. Jeremias não disse que viu Deus, mas Deus se aproximou muito dele a ponto de, certa altura, a mão do Senhor ser colocada sobre a boca do profeta. Difere do chamado de Isaías. Difere. Isaías, no capítulo 6, o seu chamado foi como? Arrebatado, elevado ao céu, ele viu o trono de Deus. Olha só. E aquilo ali não é uma parábola não, tá, pessoal? Nós acreditamos realmente que aquilo aconteceu de forma bem literal. A consagração de Jeremias. Santificação, capítulo 1, versículo 5. Na presciência de Deus, Jeremias foi separado para o serviço do Santo Deus. Desde onde? Desde o ventre. A implementação, o propósito de Deus de separar Jeremias para um serviço especial é agora implementado pelo toque divino. Senhor, mas eu sou tão jovem. Lembra dessa frase que Jeremias diz para Deus? Ele diz isso para Deus, ele confronta Deus, ele diz que ele é jovem. Eu acredito que no material de vocês está dizendo que ele tem aproximadamente 20 anos. Salvo engano, no material de vocês está escrito 20 anos de idade. E a discussão seria, ele tinha quantos anos? 16, 15, 14, 13, 12? O material nosso traz como 20 anos. Tá bom? A comissão de Jeremias, capítulo 1, verso 4 ao 1. Qual o objetivo dessa comissão de Jeremias? Servir como porta-voz, transmitir uma mensagem, executar um plano mestre. Tudo isso aqui era o propósito desses chamados. Deus promete, faz essa promessa a Jeremias, dizendo que encaminharam aos reis, aos líderes de nações, e tudo que eu mandar você dirá, e eu serei contigo. É isso que Deus fala para Jeremias, quando ele constata, quando ele se contrapõe ao seu chamado. A confirmação do chamado de Jeremias. Bem, Jeremias ele é chamado, foi chamado, e esse chamado ele tem que ser confirmado. E no livro de Jeremias tem muitas visões, mas a visão que ele tem de confirmação do chamado, eu sei que vocês lembram, que é da vara de amendoeira e daquela panela pegando fogo. Lembram disso, né? Então, essa vara de amendoeira, o que significa isso? Numa visão profética, para Jeremias. O que significaria? Poxa, por que Jeremias viu uma vara de amendoeira? Porque ela era a primeira que florescia. Ela é a primeira que floresce. Significa o que, professor, nessa situação profética? Significa que Deus sabe de tudo antes que as coisas aconteçam. É chamado presciência de Deus. Não é determinismo de Deus. Deus não determinou, isso é uma doutrina calvinista, que uma vez salvo, salvo para sempre,
Uma vez perdido, perdido para sempre. Criancinha já nasce sabendo que vai do inferno, vai para o céu. Isso é determinismo. Nós estamos falando de presciência. E essa vara da amendoeira aqui, da visão do profeta Jeremias, como confirmação do seu chamado, Deus está mostrando para ele: olha, eu sei de tudo primeiro. A vara de amendoeira é a vara que floresce mais rápido que as outras plantas, em determinada época do ano. Quer dizer que mesmo que ele era novo, mas ele já estava pronto. É. O chamado, assim, de um ponto de vista assim, bem simples, a gente compreende que Deus chama e capacita, certo? Só que esse chamado profético aqui, ele é diferente do nosso. Nós estamos falando da antiga aliança. Já existia o agir do Espírito Santo, já havia o mover do Espírito Santo, mas de forma pequena, a conta-gotas. Então, o sacerdócio, o rei e os profetas da antiga aliança, do Antigo Testamento, quando eles recebiam o chamado, eles estavam tinindo já para começar a profetizar. O propósito da visão é assegurar Jeremias de que Deus está bem alerta quanto à situação e que está vigiando persistentemente, certificando-se de que sua palavra seja cumprida. A amendoeira floresce antes das demais. A visão dessa amendoeira que Jeremias tem é para isso. E ele faz essa leitura, ele tem essa concepção. Olha, a amendoeira ela floresce mais rápido. Deus sabe tudo o que está acontecendo com Judá, dos seus pecados, dos seus desvios morais. Lembra que nós comentamos na aula passada por que nós estamos tendo um período profético agora? Nós passamos por um período de juízes e agora nós ingressamos num período profético. Por quê? Porque os sacerdotes haviam se corrompido. Os reis se corrompem, os sacerdotes se corrompem, agora Deus levanta quem? Os profetas. E ele também tem uma visão de uma panela. Lembra da visão da panela? De onde viria a ira divina? Porque eis que eu convoco todas as famílias do reino do norte, diz o Senhor. Aqui no versículo 15 do capítulo 1. Os exércitos do rei babilônico eram formados por soldados mercenários de todos os países do norte que a Babilônia havia conquistado. Jerusalém seria sitiada, bem como todas as cidades de Judá. Cada um porá o seu trono, significa que os reis se acampariam ali. A imagem que Deus dá para Jeremias dessa panela é a imagem dos caldeus. Caldeia, panela pegando fogo, caldeus, povo que vem do norte. Essa imagem dessa panela incendiando é o furor de Deus vindo através de uma nação que vem do norte, chamada Império Babilônico, para o quê? Punir Judá, punir Jerusalém, punir os filhos de Deus. E ele tem essas duas visões. Logo no início, após a confirmação do seu chamado, ele tem a visão da vara de amendoeira e tem a visão aqui da panela. No capítulo 2 de Jeremias, já a gente para conversar sobre história, para vocês se situarem no tempo. A esposa infiel retorna temporariamente. Queridos, rei Josias, sacerdote Ilquias, obrigado. Eles encontram o livro perdido. Isso está, segundo o livro dos Reis, no capítulo 22. Tá bom? Depois vocês dêem uma lida. A gente não vai poder dar uma lida hoje. A sociedade estava corrompida. Ezequias já havia falecido. Sobrou quem? Amon e Manassés, seus descendentes. Manassés fez o quê? Sacrificou seus filhos. Agora, o filho de Manassés, Josias, ele surge. E ele surge para fazer o quê? Uma reforma religiosa, como propósito divino. E durante uma limpeza, uma organização no templo, encontraram o livro da lei. Falei para vocês, muito possivelmente, o livro de Deuteronômio. E eles vão ler.
Quando eles vão ler, o rei Josias, ele se consterna. Diz, meu Deus, nós pecamos e foi muito. Chama a profetisa Uda para ver o que ela tem a dizer para a gente sobre isso. Chamaram a profetisa, ela profetiza sobre a situação que está ocorrendo. E Josias começa a promover uma grande reforma religiosa, resgatando inclusive o que? A Páscoa judaica, celebrando o que? A saída do jugo do Egito. Então, nessa época, Josias fazendo essa reforma religiosa, a palavra de Deus vem dizer que Josias faz o que era reto aos olhos do Senhor. Mas Josias, ele resgatou o quê? Uma Páscoa, uma reforma que havia sido promovida primeiro pelo seu bisavô Ezequias. Aquele Ezequias que pediu para Deus mais uma chance, que Deus acrescentou 15 anos na sua vida, ele é o bisavô aqui de Josias. Olha só, depois de 50 anos... Não é avô, não. Não é bisavô, porque tem o Amon antes. Amon é pai de Manassés. Então nós temos aqui uma situação de resgate, verdadeiramente, de uma Páscoa judaica, de uma reforma religiosa, depois de fazerem o quê? De lerem o livro sagrado. Mas quando Deus, ele dá as visões para Jeremias, e no capítulo 2 é assim, a profecia vem como uma esposa infiel, que retorna temporariamente. Retornou temporariamente por quê? Porque aquilo ali era só uma capa. Josias fez uma reforma religiosa, todo mundo pensava, agora Judá se converte de vez. E de fato não ocorreu. Por isso que o profeta Jeremias vai escrever no capítulo 2 sobre essa esposa infiel, que vai se desviar novamente após a morte de Josias, após essa morte desse rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Jeremias 2:2. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não semeava. Essa profecia está falando de quê? Da saída do jugo egípcio, lembram? Deus está dizendo, olha, eu lembro do nosso casamento lá no deserto, lembro do nosso noivado lá no deserto. Olha só essa figura de linguagem que nós temos aqui, para representar o que? Essa união. Mas o capítulo 2 trata Jerusalém como uma esposa infiel, que vai trair Deus com quem? Com ídolos pagãos, um Baal, um Baal-Menis, etc, etc, etc. Jeremias 2,13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Quem é o manancial de águas vivas? É Deus. E cavaram cisternas rotas que não tem água. Olha só. Jeremias 3, 9 e 10. E sucedeu que pela fama da sua prostituição, de quem? De Jerusalém, prostituição de Judá, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com a madeira. E contudo, apesar de tudo isso, a sua aleivosa irmã Judá não voltou para mim de todo o coração, mas falsamente diz o Senhor. Essa profecia aqui está falando sobre essa reforma religiosa exercida por Josias. O rei Josias fez uma reforma religiosa, acharam um livro que estava perdido no templo, todo mundo resgatou a Páscoa, celebraram, sacrificaram animais para Deus Todo-Poderoso, mas eles começaram a se desviar novamente. E a profecia de Jeremias está falando sobre isso, sobre o reinado de Josias. Agora vamos tentar entender esse contexto histórico. Talvez era melhor ter começado por aqui, mas não tinha como, porque o material de vocês traz de outra forma, tá bom? No contexto histórico, para que vocês entendam melhor, assim, com quem que Jeremias estava conversando, com quem que ele estava falando, nós temos esse rei aqui, o Josias, tá bom?
E Jeremias ele inicia seu ministério aqui no 13º ano do reinado de Josias. Esse Josias ele tem duas esposas. Esse Josias aqui ele resgatou a Páscoa, lembram? A partir do capítulo 24. Encontraram um livro perdido no templo. O sacerdote Ilquias encontrou o livro que estava perdido, o livro da lei estava perdido, a Bíblia dele estava perdida lá no templo. Esse Ilquias, sacerdote, muito possivelmente é o pai de Jeremias. Olha só. E esse Josias ele tem duas esposas. E com essas esposas ele tem um filho, Joacás, que é o Jeocás. Ele tem um filho, Matanias, que é o Zedequias. Esse rei aqui é o último rei antes do cativeiro. Tá bom? Por isso que é importante vocês terem esse mapa mental na cabeça de vocês. O rei Josias com Zebida teve um filho chamado Eliaquim, ou Jeoaquim, é o rei Jeoaquim. Jeoaquim se casou com Neuste e teve Jeconias ou Joaquim. Pessoal, não tem, para mim, na história dos reis, uma parte mais complicada do que essa para compreender essa lição. É muito Jeoaquim, é muito Joaquim, Jeocás. E vez ou outra você foge de pregar sobre esse tema por falta de segurança. Mas esse mapa mental ajuda muito. Jeocás reinou por 3 meses. Isso está em 2 Reis, capítulo 23, 32. Josias falece. Josias morre. Quem é do rei? Jeocás. Reinou por quanto tempo? Por 3 meses. Por quê? Ele foi levado para o Egito, no cativeiro egípcio. O faraó Neco levou ele. Então, assume no seu lugar o seu irmão, por parte de pai. Eliaquim ou Jeoaquim. É o mesmo. Não. Segundo livro dos Reis, capítulo 23 aqui. Jeoaquim, ele assume o reinado. Em Jeoaquim é que começa a situação do cativeiro babilônico. É aqui que começa a situação do cativeiro babilônico que vocês tanto ouvem pregando na congregação de vocês. É aqui, com esse rei aqui, olha, impetuoso, que começa a primeira, a segunda deportação. Começa com ele aqui, tá bom? E ele tem um filho chamado Jeconias ou Joaquim. Esse Joaquim, ele reinou por apenas 3 meses também. Por quê? Porque durante a invasão babilônica, o seu pai aqui, Jeoaquim, falece. Ele assume o trono por 3 meses ali durante a batalha. E depois que Jerusalém é invadida pelo exército de Nabucodonosor, esse aqui ele é preso e levado acorrentado, cativo, para a Babilônia. Então, quando vocês forem tratar sobre cativeiro babilônico, tenham em mente que ele começa com esse rei aqui, olha, filho de Josias. Filho de quem? Filho do rei que fez a maior reforma religiosa que teve em Judá. Tá bom? Joaquim foi levado cativo para a Babilônia em 597 a.C. E Matanias aqui, olha, filho de Josias, tio de Joaquim, ó, tio de Joaquim. Esse Zedequias é o último rei. Quando Nabucodonosor invade Jerusalém, ele leva cativo aqui o Joaquim, coloca quem para governar no lugar dele? Coloca Matanias ou Zedequias. Coloca um tio como administrador da cidade. Quem coloca? Nabucodonosor. Colocou aqui o Matanias ou Zedequias como governador daquela região. Então está tudo em família, né? Está tudo em família. Agora vai se tornar mais fácil. Agora eu vou começar a entender quem é o Joaquim, quem é o Josias, quem é o Jeoaquim. Não é verdade? Vamos ver. Vamos tornar um pouco mais fácil. Esses reis aqui em vermelho são os reis que foram afligidos por quem? Pela Babilônia. O em amarelo ele foi preso pelo faraó mesmo. Tá bom? Quer tirar foto? Se quiser tirar agora. Tirou, né?
Queridos, não tem como abordar o cativeiro babilônico se não compreender isso. Porque quando eles eram cativos, aí o Império tomava de conta de tudo, né? Tirava o governo, colocava o que ele queria. Sim, fala o que ele queria. Tá bom? Igual a Rússia hoje está invadindo a Ucrânia, né? Quem é que vai dominar a Ucrânia daqui a uns dias? A Rússia. Já podemos. É isso. É modelado tudo. Ah, tá vendo? Pessoal, a cisma com a Babilônia, o problema com a Babilônia começa aqui com Jeoaquim. Mas lembram que Isaías já havia profetizado sobre o cativeiro babilônico quase 200 anos antes disso aqui? Inclusive, além de profetizar o cativeiro babilônico, ele deu o nome do libertador. Quem seria o libertador? Ciro, meu pastor, meu servo. É assim que diz a palavra do Senhor. A profecia, ela vai começar a se cumprir. A profecia estabelecida pelo profeta Isaías, ela vai começar a se cumprir. E ela vai começar a se cumprir aqui no reinado de quem? De Jeoaquim. Tá bom? Então nós temos aí os seguintes reis: Josias, seu filho Eliaquim, Jeoaquim, filho de Jeoaquim, Joaquim. Essas são as referências bíblicas, se vocês quiserem ler depois. Depois, Zedequias. O cativeiro babilônico começa aqui, mas ele vai terminar com quem? Com Zedequias, por causa da família. Tá bom? Então aqui, olha, ele reinou por 11 anos. O Joaquim estava reinando. Começou o reinado, isso aqui em 609. Nessa mesma época, Nabucodonosor se torna o rei da Babilônia. No dia 7 de setembro de 606, Nabucodonosor se torna rei da Babilônia. Primeira coisa que ele faz é reunir as tropas e vamos para quem? Para a região da Palestina. Para fazer um projeto de quê? De dominação. Nessa época aqui, a Assíria de Senaqueribe já havia caído. O Império Assírio já havia caído. O Império Babilônico vem surgindo. E o Império Babilônico quer o quê? Quer cercar Israel, quer cercar Jerusalém, quer cercar Judá. Esse cerco, ele vai ocorrer, um cerco pesado mesmo, em 598, em 586 também. Mas logo aqui, nesse começo do governo de Jeoaquim, Nabucodonosor se apresenta como rei da Babilônia, na verdade como o rei do mundo antigo na época, e ele torna esse rei aqui o quê? Vassalo. O que é vassalo? Paga tributo, paga imposto. Começa a sustentar aqui. Para mostrar o seu poder bélico, Nabucodonosor leva agora, nesse momento aqui, quem? Daniel. O profeta Daniel é levado cativo nessa época. E o profeta Daniel fala sobre isso. Nessa primeira invasão de Nabucodonosor aqui com o reinado de Jeoaquim, o profeta Daniel é levado cativo com seus amigos. Tá bom? E tem um reinado aqui de Joaquim, 3 meses. A batalha está ocorrendo. Jerusalém foi cercada. Jerusalém foi cercada por 18 meses. 1 ano e 6 meses. Nesse período, Joaquim morre. A Bíblia não esclarece como é que ele morre. E seu filho governa por 3 meses. Babilônia invade Jerusalém e leva cativo quem? Joaquim. Nabucodonosor nomeia agora quem? Zedequias, seu tio, para administrar Jerusalém. E permaneceu ali também por 11 anos. Irmão de Joaquim, tio de Joaquim, foi nomeado governador por Nabucodonosor. Isso está em 2 Livro dos Reis 24 a 17. Foi levado cativo em 586 a.C.
2 Crônicas 33, 10 a 20, o cativeiro, né? Jeremias 15, 4 diz que foi por causa de quem? De Manassés. Isso está escrito em Jeremias no capítulo 15, do versículo 4. Vamos entender melhor isso aqui. Nós vamos aprender isso aqui hoje. Meus queridos, Israel já havia caído, 722 a.C. Judá foi poupado. Lembram da oração de Ezequias com Isaías? Senaqueribe querendo invadir. Isaías ora, Ezequias chama Isaías e eles oram. E a profecia é: não nos preocupa, Judá será poupado. Mas aqui o reino do norte já havia sido levado cativo para quem? Para a Síria. Agora surge um novo império, chamado Império Babilônico. Isaías já morreu nessa época. Mas tem o profeta o quê? Jeremias nessa época. Houveram 3 deportações. 3 deportações. Nabucodonosor veio 3 vezes e levou cativo 3 vezes. O profeta Daniel foi na primeira. O profeta Ezequiel foi na segunda. O rei Zedequias foi na terceira. Tá bom? Vamos ver mais na frente. E durante o cativeiro, quem profetizou foi Ezequiel. Em 536 a.C., encerra-se o cativeiro babilônico. Lá em Daniel 9, a Bíblia diz que Daniel estava orando e lembrando da profecia do profeta o quê? Jeremias, que o cativeiro seria quantos anos? 70 anos. Olha só, muito possivelmente nessa época aqui, no ano 536 a.C. Bem, nós temos aqui esse primeiro cativeiro, essa primeira deportação. Olha o texto base aqui, Jeremias 25:1. A palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no 4º ano de Jeoaquim, filho de quem? Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Lembra que eu disse? Joaquim começou a reinar em Israel, em Judá. Nabucodonosor, no dia 7 de setembro, nomeado rei da Babilônia. Primeira oportunidade, bora descer para a Palestina, que eu quero tomar aquele povo lá. Segundo livro dos Reis 24:1. Nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, e Jeoaquim foi 3 anos seu servo, depois virou-se rebelde contra ele. Lembra que eu falei no início da aula? Não tem como você ler aqui Jeremias se você não tiver na ponta da língua o quê? O livro dos Reis. Olha só, o mesmo conteúdo histórico, eles estão em livros diferentes. E tudo isso que nós mapeamos aqui nesse mapa mental é fundamentado na Bíblia, tá? É só para facilitar o entendimento de vocês. No 3º ano de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, Jerusalém, e a sitiou. E disse o rei a Aspenaz que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real, e entre eles se achavam os filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque, Abednego. Olha aqui, ó. Daniel, capítulo 1, do versículo 1 ao 6. Então, tanto no livro de Daniel, como no livro dos Reis, quanto no livro de Jeremias, está tratando sobre o quê? O mesmo fato, sobre o cativeiro babilônico. O oleiro. Houve a primeira deportação, 606. Daniel foi levado cativo e seus amigos. O profeta Jeremias começa a alertar o povo. Não vai ficar por isso aí não. Vocês estão achando que isso aí, só que levou aqueles lá, da linhagem real? Não vai ficar por aí, vai ter mais. As pessoas acreditavam na profecia? Não acreditavam na profecia. Eles acreditavam que tudo aquilo tinha terminado ali. Num período de quê? De vassalagem. Basta pagar o imposto. O rei Jeoaquim começa a tramar com quem? Com o Egito. Começa a se aliar com o Egito e diz assim: não, se eu me juntar com o Egito, a Babilônia não tem força contra a gente. Só que Nabucodonosor gostou disso? Não, né?
Nabucodonosor tem conhecimento. O rei Joaquim para de pagar os tributos, e aí o profeta Jeremias é levantado. Olha, não vai ficar por aí, vai ter mais. Vai ter mais lá. O relógio de Deus está correndo, a cronologia de Deus está correndo. O rei Joaquim acreditou? Não. Deus dá uma visão para o profeta Jeremias. A visão de quê? Do oleiro moldando o quê? O vaso. E aqui que começa. Essa visão que o profeta Jeremias tem do oleiro e do vaso, já havia ocorrido a primeira deportação. E aí Deus dá essa visão para o profeta Jeremias. E ele diz, né? Vai à casa do oleiro, Jeremias, o oleiro e o cântaro de barro. Jeremias 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias observa como é que aquele vaso quebra, como é que o oleiro reconstrói aquele vaso. Lembra que quando Deus dá essa visão para Jeremias, Judá já era escrava, vassala da Babilônia. Não tinha sido levada toda, só o profeta Daniel havia sido levado, e seus amigos. Mas nessa época aqui, Judá estava liberta, livre, poderia se locomover, mas pagando imposto para a Babilônia. E eles não acreditavam que aquilo ali ia ficar por aquilo ali mesmo, pronto, acabou. Só que Deus dessa viagem, essa profecia para o profeta Jeremias. Então, em Jeremias 19, no versículo 11, Deus diz novamente: assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como se quebra o vaso de oleiro que não pode ser mais restaurado, quebrarei este povo e esta cidade, e os mortos em Tofete, ou seja, em lugar do fogo, no lugar do fogo, serão sepultados até que não haja mais lugar. Qual é a profecia aqui do vaso quebrado? Deus está dizendo que ele faz como ele quer, que ele pode consertar, que ele quebra para arrumar. Judá acreditou na profecia? Não. Não acreditou na profecia. Aí nós temos aqui o mapa de Jerusalém. Jeremias, ele quebra o vaso aqui, no vale do Rinom. Aqui nós temos o templo sagrado lá de Jerusalém. Aquele templo que ainda hoje tem lá, que está destruído, mas tem o Muro das Lamentações, é lá. O Muro das Lamentações hoje é mais ou menos aqui, onde aqueles judeus ortodoxos ficam balançando a cabeça assim, orando. É aqui. Aqui está o Monte das Oliveiras, Getsemane. Mas esse mapa aqui de Jerusalém é da época de Jesus, um pouco mais à frente, mas não mudou muita coisa. Então Jeremias, ele pega aquele vaso, ele vai na casa do oleiro, ele pega aquele vaso e traz bem para cá, para o vale do Rinom, porque Deus mandou que ele viesse quebrar aqui. Agora, por que Deus mandou que ele quebrasse aqui? Porque aqui era o lugar onde Manassés sacrificava os seus filhos. Lembra que o cativeiro é por causa de Manassés, a Bíblia não fala, Jeremias capítulo 15? Deus manda que ele pegue o vaso e desça aqui no vale do Rinom, ou vale dos filhos do Rinom, ou Guiena, ou vale do inferno, e vai quebrar o vaso aqui. Tá bom? Nós temos aqui basicamente uma reprodução de como seria essa cidade nessa época. O muro, e aqui está o Vale do Rinom. É o lugar mais baixo que tem hoje, ainda existe esse lugar. Está lá. É o lugar mais baixo que tem em Jerusalém. Da cidade de Jerusalém. É o lugar mais baixo. É um lugar hoje abandonado. É um lugar onde as pessoas jogam lixo. Por quê? Porque há mais de 2.500 anos, há mais de 2.700 anos atrás, as pessoas sacrificavam as suas crianças aqui. Tá bom? O rei Joaquim já havia rasgado a mensagem. Jeremias tinha escrevido uma carta para ele: olha,
cativeiro vem, ele rasga a carta e joga no fogo. Aí Deus dá a visão, agora não, agora eu vou te dar a visão, vai na casa do oleiro, vê lá como é que ele mexe com o barro, mexe com o vaso. E aí ele vem aqui, Jeremias 19:2, e saí, Jeremias está dizendo, eu saí ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do sol, e apregou a mim as palavras que eu te disser. Olha só, e sai, tá? E sai ao vale de Inom. E ele foi, levou o vaso, e agora nós estamos vendo o outro lado, bem no cantinho lá. Muito possivelmente é nessa área que Jeremias vai quebrar o jarro. O único vale do Inom que existe é esse. A subida para o templo é essa. E a Bíblia descreve esse lugar. A Bíblia está escrevendo esse lugar aqui. Aqui é o vale do Inom, ou vale do inferno, ou vale do Guiena, onde as pessoas sacrificavam as suas crianças. Ali ele se encontra com o vale de quê? Do Cedron. Outro vale, olha, encontramento de vales, trocamento de vales, de lugares baixos, de lugares sombrios. Aqui é a subida para o templo. Lá na frente eu tenho o Monte das Oliveiras. E Jeremias recebe a ordem de quebrar o vaso aí. Pessoal, aonde é que Abraão iria sacrificar Isaac? No monte? No monte Moriá. Abraão iria sacrificar Isaac aonde? Monte Moriá. Sabe onde é o Monte Moriá? Onde está o templo. O templo ele foi construído em cima do Monte Moriá. Olha onde é que Deus, de forma muito inteligente, olha só, ele nos dá uma lição que não foi preciso sacrificar o menino, não foi preciso sacrificar Isaac. Mas aqui embaixo, a menos de 500 metros de distância, as pessoas estavam sacrificando quem? Os seus filhos a deuses pagãos. Olha esse paralelismo profético aqui. Olha o dia que Deus mandou que Jeremias quebrasse o vaso. E ele vai e quebra. Então quebrarás a botija à vista dos homens que forem contigo. Não é sozinho não, tá? Jeremias 19:10. Bem, Jeremias está aqui quebrando. Bem naquele cantinho. Aqui o vale do Inom, aqui o vale do Cedron e aqui a subida para a cidade. Que vai dar no templo. Jeremias quebra a botija. Jeremias no capítulo 19. No que? Vale dos filhos de Inom, conhecido também como Vale do Inferno, conhecido também como Guiena. Sabe como é que Jesus chama o Vale do Fogo Eterno? Jesus chama de Guiena. O livro de Apocalipse diz que o inferno será lançado dentro do lago de fogo. Lembra dessa passagem? Essa expressão que Jesus utiliza é o Guiena. Olha a importância dessa localização geográfica onde Jeremias ele quebra o vaso. Ele estava querendo demonstrar o que? A quantidade de pecados que Judá atraía para si, que Judá tinha para si. E ele quebra. E agora, depois de quebrar, a palavra de Deus diz que ele sobe ao templo e lá ele é preso, porque as pessoas não acreditaram na profecia. Por quê? Porque ele sobe as escadarias da cidade profetizando. E profetizando o quê? Juízo, exortação. E ele vai subir, vai quebrar e vai subir a escada e vai para o templo. Isso aqui foi antes da segunda deportação. Lembre-se, a primeira deportação já havia ocorrido, Daniel já tinha sido levado cativo. Só que os judeus acreditavam que aquilo tinha acabado, tinha ficado por aquilo mesmo. Não vai ter mais juízo sobre Judá. Muito possivelmente, a cidade da época parecia com isso aqui. Pelos achados arqueológicos, dá para você fazer uma remontagem de como seria. E Jeremias ele vai subir aqui a cidade até chegar onde? No templo. E vai profetizar lá. Jeremias no capítulo 20, versículo 19. Agora Jeremias ele chega no templo. Aqui é o templo, tá? À direita do templo.
Ele quebrou um vaso lá, olha. Lá naquele canto. Ele sobe pela escadaria e ingressa no templo. E ele ingressa o quê? Profetizando. Isso está em Jeremias, no capítulo 19. Após a entrega da mensagem do vaso, Nabucodonosor sitiou Jerusalém em 598 a.C. Quebrou o vaso. Logo depois, Jerusalém é sitiada por Nabucodonosor. E as pessoas acreditaram? Não acreditaram. É tão tal que Jeremias foi preso. Tá? Jeremias 21, 2. Quando o sacerdote Pazur, filho de Imer, o mais alto funcionário do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando, o que? Vaso quebrado, juízo. O que ele fez? Mandou espancar o profeta, prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Agora, esse tronco aí, muito possivelmente, é onde eles amarravam os animais para o sacrifício. Lembram que no templo judeu havia o sacrifício de animais. Jeremias, ele é açoitado e ele é amarrado, ele é preso junto a um desses troncos. Tá bom? Muito possivelmente em alguma dessa região aqui. Tá bom, pessoal? Está lá o vale do Minom, aqui o vale do Cedron. O Monte das Oliveiras está aqui à minha esquerda. Está aqui parte do templo. Então, nós vimos que houve já a primeira deportação. A primeira deportação de Daniel e seus amigos, e mais um bocado. Isso aconteceu quando? 606. Agora nós estamos vendo o fato ocorrido em 597. Passaram-se alguns anos. E o rei Jeoaquim continua fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Aquele mesmo rei que eu pedi para você memorizasse, rei Jeoaquim, ele continuava fazendo o que era errado. Ele continuava não crendo nas profecias entregues. A carta tinha sido feita, o jarro do oleiro já havia sido quebrado, e ninguém acreditava na profecia de Jeremias. Segundo livro dos Reis, 24, 10, 12. Naquele tempo, subiram os servos. Que tempo, pessoal? 597 a.C. Subiram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém. A cidade foi o quê? Cercada. Também veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra a cidade, quando já seus servos a estavam sitiando. Então saiu quem? Joaquim. Jeoaquim ou Joaquim? Joaquim. Rei de Judá, ao rei da Babilônia, ele, sua mãe e seus servos, seus príncipes e seus oficiais. E o rei da Babilônia o tomou preso no ano 8º de seu reinado. Jeoaquim foi morto em 598. Joaquim, seu filho, assumiu por 3 meses durante o cerco. Babilônia cerca Jerusalém. Joaquim é levado preso em 598. Jeremias profetizou o sermão do templo, capítulo 7. Após a primeira deportação, Jeremias profetiza a nova invasão babilônica, um vaso e oleiro, antes da segunda deportação. Judá se converteu? Não se converteu. Judá não aprendeu. Não se converteu. Agora, pessoal, só para que vocês entendam assim, como é que foi essa deportação, tá? A primeira deportação lá de Daniel e seus amigos, em 606 a.C. O percurso foi esse, saindo de Jerusalém, passando por Damasco, até chegar na Babilônia, aproximadamente 1.200 quilômetros a pé. Tá bom? 1.200 quilômetros. Isso em 606 a.C. A segunda deportação, em março de 597 a.C. Nabucodonosor tomou Jerusalém e levou agora 10.000 consigo. Foram levados para a Babilônia, dentre eles o profeta Ezequiel. Segundo livro dos Reis, 24, 14. Qual era, pessoal, a sistemática babilônica? Era invadir e manter as pessoas presas no seu próprio país. Dos assírios que levaram o reino do norte, prender e fazer um processo de aculturamento. Por isso que os samaritanos nunca mais voltaram. Prenderam os samaritanos e
mantiveram lá. O rei Nabucodonosor só leva Judá cativa porque por conta da desobediência. Lembram que na primeira leva ele levou só os do reinado, só Daniel e seus amigos, e dentre outras pessoas importantes, mas deixou as pessoas morando, deixou as pessoas governando, deixou a cidade lá sozinha. Não era costume babilônico levar, deportar, trazer para sua terra. Só que o comportamento de Judá foi tão assintoso que ele teve que levá-los cativos. O profeta Jeremias vai dizer, inclusive, para Zedequias: se rende, essa é a vontade de Deus. E eles não queriam se render. Por isso que eles foram levados cativos. Pessoal, mensagens para os líderes. Vocês estão conseguindo compreender ainda alguma coisa? Já deu fome? Está muito rápido? Está muito rápido? Estão conseguindo acompanhar? Então tá bom. Então no exército a gente diz, bora apressar o passo, né? Agora, pessoal, lembrem-se, já houve a primeira deportação, 606. Daniel já foi levado cativo e seus amigos. Jeremias escreveu uma carta para o rei, dizendo: olha, vai vir o cativeiro. O rei pegou a carta e rasgou. Aí Jeremias pega o vaso, a mão do Senhor, quebrou no vale do inferno, lá no mundo Guerrena. Ele sobe profetizando no templo e foi preso num tronco, possivelmente um tronco de amarrar animal. É açoitado. Vem a segunda deportação. Nabucodonosor invade. Jeoaquim morre. Joaquim, seu filho, assume o trono. É preso por Nabucodonosor e levado cativo para a Babilônia. Agora, quem é que está reinando? Aqui é Zedequias, não é Ezequias. Zedequias, foi a digitação. Zedequias, tio de Jeoaquim, filho de Josias, tá bom? Filho de Josias. Agora o tio de Joaquim assumiu. Nabucodonosor disse: olha, eu vou deixar a linhagem real assumindo aí o governo. Ouve. Mostrar o poderio também. É, o poderio. O nome dele certo é Matanias, né? Ele nasce com o nome de Matanias. Mas Nabucodonosor troca o seu nome para Zedequias. E agora, o profeta Jeremias vai demonstrar quem? O novo rei. Eu tenho um novo rei, eu tenho que orientar esse novo rei. Eu tenho que mostrar para ele. Ele vai acreditar? Não. A palavra de Deus, ela tem que se cumprir. E ela teria que se cumprir. Mas Deus propõe um arrependimento. Tá bom? Deus não determinou o cativeiro. Pela sua presciência, ele sabia que ocorreria. Mas ele não determinou que eles fossem levados cativos. Tá bom? Bem, aí Jeremias chega no capítulo 22 e vai dizer para o novo rei, Zedequias. Zedequias. Ali é o erro de digitação, tá, pessoal? Zedequias. Ezequias nessa época já tinha morrido. Qual tempo? Zedequias. E agora o profeta Jeremias vai demonstrá-lo. Olha, teus parentes, Jeoacás já foi levado cativo para o Egito. Os teus sobrinhos aí, e teu irmão já foram mortos. Teu irmão morto, teu sobrinho exilado, o Joaquim, que é o mesmo Jeconias, foi levado preso. Agora, resta você se arrepender. Resta você fazer o que é certo. E ele admoesta o rei Zedequias. E durante essa época, Jeremias vai realizar alguns sermões. E esse sermão do palácio, que está em Jeremias no capítulo 22, tem no material de vocês, o sermão dos pastores e o sermão dos figos, isso está em Jeremias capítulo 24.
No capítulo 22, Jeremias diz: mas, se não derdes ouvidos a estas palavras, ó Judá, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. Olha o sermão que Jeremias leva após a segunda vinda de Nabucodonosor. Nabucodonosor já veio 2 vezes e ele continua pregando, está profetizando. Sermão do palácio. Zedequias, tá? Zedequias aqui. Sermão dos pastores, Jeremias 23, 5, 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei reinará, e agirá sabiamente, praticará juízo e justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o seu nome, com o qual Deus o chamará: Senhor, justiça nossa. Jeremias está profetizando o quê? Nascimento de Jesus. Olha só, no meio de toda aquela turbulência, cativeiro, guerra, fogo, não existia tiro ainda não, porque era flecha, mas no meio de toda aquela turbulência, Jeremias profetiza o nascimento de um renovo justo, que virá onde? Da casa de Davi, o leão da tribo de Judá. Quem é? Olha só a questão do paralelismo profético aqui, trabalhando para a gente, que a gente compreende. E o sermão dos figos. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: como a estes bons figos, assim também conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, os quais enviarei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. Deus dá uma visão para Jeremias. Jeremias, o que você vê? Não, eu vejo figos bons e figos ruins. Pois é, vou te dar a explicação. Deus explica para Jeremias que os figos bons serão aqueles remanescentes, porque Deus, na sua presciência, Ele sabe aqueles que serão levados cativos pela Babilônia, e mesmo assim não se desviarão. Exemplo, o profeta Daniel. Foram todos assim? Não. Teve judeu que foi levado para o cativo na Babilônia e lá achou muito bom. Esdras deve ter dito, né? Mas Neemias, vamos voltar? Disse, não, quero ficar aqui. Olha só. E a própria palavra de Deus fala sobre isso, que existiram essas pessoas que não quiseram o retorno. Mas o que Deus está falando aqui? Ele está falando do retorno daqueles que não se converterão a deuses pagãos. Esses são os figos bons. Deus envia ele para este lugar, para quê? Para que eles não se percam, para o seu bem. Olha a profundidade da profecia. Pessoal, teve a primeira deportação, lembra? Teve uma carta para o rei. Rei, vem mais. O rei pega e joga no fogo. Tem um vaso na mão do oleiro, quebra. Acreditaram? Não. Teve a segunda deportação. Agora tem outra mensagem. Qual é a outra visão? Glória. O jugo, a mensagem do jugo. Essa mensagem do jugo, ela é interessante porque eu acho que é uma das que mais vocês conhecem, tanto a do vaso como a do jugo. A do jugo já ocorrera aí a parte da segunda deportação, né? E aí agora Jeremias vem com uma nova visão. E Deus manda que ele ponha um jugo de madeira, como se fosse um boi. Só que esse jugo era de madeira e era leve. Aí surge um profeta chamado profeta Ananias. Matanias é o rei. A mensagem do jugo, 27. Nos últimos anos do reinado de Zedequias.
Veio um profeta chamado Ananias e disse assim: não, o rei Joaquim, que está preso na Babilônia, ele vai ser inclusive solto, vai acabar o cativeiro. E ele alimentava com falsas profecias o povo que estava em Judá, em Jerusalém. Ele retira o jugo do profeta Jeremias e ele quebra. O que Jeremias diz no capítulo 28? A palavra do Senhor diz que Deus manda que Jeremias profetize. E Jeremias diz: morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta